Então estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos ler uma instrução do Espírito Delfina de Girardin, que tem o título A Desgraça Real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desanovação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome da desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um facto, mais do que no próprio facto. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as alcanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. E Delfina Girardin nos diz: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras da vossa alma iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações criadoras mais impiedosas do que a mantilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente formados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Boa noite então a todos. Essa lição que o espírito de Delfina de Girardin trouxe-nos
fala muito bem sobre a questão da felicidade ou da infelicidade, do que nós pensamos ser a verdadeira infelicidade. Tudo que nós atribuímos como infelicidade, como ela cita, por exemplo, a morte prematura de um ente querido, a miséria, a não possibilidade de dar vazão à vaidade, todas essas coisas que costumamos pensar, atribuir como infelicidade, nada disso realmente é infelicidade. A verdadeira infelicidade, a verdadeira desgraça, ela não está propriamente no fato em si, ela está mais relacionada às consequências, aos efeitos que esses atos trazem. Como a nossa vida aqui no plano terrestre é finito, ela termina, tem um prazo específico, nós não podemos, então, analisar, olhar para as consequências desses atos na vida presente. Nós temos que olhar no futuro, olhar para o futuro. As coisas que nos acontecem, que nós fazemos, que às vezes pensamos que é bom, que pode ser bom a curto prazo, mas que no futuro não será. Por isso que o Espírito nos recomenda a análise do que vem à frente, a análise da vida futura. Muitas vezes, o sofrimento pelo qual nós passamos são consequências de erros do passado, ou seja, coisas que acontecem nos que nós pensamos ser infelicidade, são essas as consequências de atos passados. Como nós não encontramos na vida presente as explicações, como neste mesmo capítulo, no item 11, que Kardec fala sobre o esquecimento passado, se nós não encontramos resposta na vida presente, essas respostas só podem se encontrar no passado. Por quê? Porque nós não podemos conceber um Deus injusto. Deus é justo, Deus não age por capricho. As leis de Deus são rígidas. Então, o que nós pensamos, o que nós atribuímos ser uma desgraça, se não foi cometido por nós mesmos na vida presente, é consequência de atos do passado. Por exemplo, na vida presente, nós podemos sair da riqueza à miséria por devaneios, por atitudes impensadas. Então, essas coisas têm a explicação na vida presente. Então, nós temos que analisar sempre, antes de executar as coisas, analisar as consequências, como o Espírito nos recomenda. Ela cita, por exemplo, a questão da tempestade, que quebram as árvores, mas saneiam o ar. Então, aquilo que no momento nós pensamos que é uma infelicidade, na realidade está trazendo um bem. E nós não temos condições de analisar, de concluir, porque a nossa visão é sempre estreita. O Espírito diz que a infelicidade é o ópio do esquecimento, porque o nosso ego, ele age no sentido de proteger-nos. Ele quer nos proteger, ele quer que nós não soframos. O nosso ego procura impedir o nosso sofrimento. Então, ele busca os prazeres, ele dá mais valor aos prazeres efêmeros, porque está nos dando alegrias. E o nosso ego, por nos proteger, ele atrapalha-nos, não nos deixa ver efetivamente o que nós precisamos olhar. Ela cita, encerrando a mensagem, 2 conselhos: esperança para aquele que chora e cautela para aquele que ri. Então, nós vamos encontrar sempre o consolo na vida futura. Naturalmente que nós precisamos agir para que esse consolo chegue, porque através da rebeldia, através da não aceitação das coisas, nós não vamos encontrar esse consolo.
A resignação é um ponto-chave para a felicidade futura. A resignação não no sentido de saborear a desventura, aumentar o sofrimento, porque o sofrimento no futuro vai nos dar a aventurança. Não. A resignação, a aceitação, é simplesmente o entendimento do fato. Entender o que nos acontece, que é permissão de Deus. Porque, como foi dito, Deus não age por capricho. Deus age com justiça sempre. Então, tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. Nós costumamos falar erroneamente, é pela vontade de Deus. Não. Nós assumimos as consequências dos nossos atos. Nós temos o nosso livre-arbítrio para agir como quisermos. Mas a consequência dos atos vão ser colhidas por nós. Então, Deus nos permite que aconteçam as coisas, porque traz-nos aprendizado. Ninguém pode esperar colher rosas se plantar cactos. Então, nós sempre estamos presos ao que nós semearmos. A resignação nos dá a tranquilidade de que, se eu estou recebendo algo, é porque, sendo Deus justo, eu plantei, eu semeei, eu fiz por merecer. Então, a resignação, ela não tem o significado de que nos entregamos ao sofrimento, não. Nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus nos dá as provas para que nós possamos aprender e superar as dificuldades. Então, ao mesmo tempo que uma provação, que uma dificuldade é a consequência de um ato do passado, da vida passada, normalmente, a desventura, ela tem a finalidade de nos exercitar a força de vontade, nos exercitar a esperança, exercitar a luta pela modificação, porque Deus não nos dá nada de graça. Então, é uma oportunidade de que nós, enfrentando uma dificuldade, uma desgraça, nós vamos lutar para superar, para conseguir modificar a situação. E se nós não conseguirmos modificar, a resignação nos dá a certeza de que nós fizemos tudo o que pudemos, e então, se nada mudou, é porque era parte da nossa história ter essa provação até onde foi. Às vezes, o aprendizado não está na superação da dificuldade, está na força, no trabalho que se desenvolve na tentativa de superação. A lei de Deus, como foi dito, ela é rigorosa e ninguém pode transgredir essas leis e ficar impune. Nós vamos responder por todas as faltas e não como castigo, como muitos pensam. Nós temos que responder por essas faltas como compensação dos males cometidos nas transgressões da lei. O Espiritismo, ele nos trouxe informações que tira o véu sobre a vida futura. O Espiritismo nos dá a visão da vida futura, nos mostra como que é a vida futura, como que o nosso comportamento afeta, influencia a vida futura. Então, nós, pelo Espiritismo, temos a condição de, através dos seus ensinamentos, trabalhar melhor, sermos mais responsáveis, procurarmos sempre pensar nas consequências do que nós fazemos. Que Deus nos ajude a alcançar todos esses êxitos. Então vamos ler uma leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 58, com o título Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus em Lucas. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes
que se classificam no disciplinado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor dos quantos nos cercam o caminho. Dando a cada um o que lhe pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos despenhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos da assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases benfeitoras, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. É uma leitura que se enquadra perfeitamente na leitura do Evangelho. Portanto, é uma caminhada que todos nós temos que fazer na nossa correção dos nossos sentimentos, enfim, de tudo na nossa vida, para que possamos realmente começar a colher ou começarmos a semear de forma diferente, aceitando com resignação as provas, porque elas nos pertencem. Deus não nos dá provas maiores do que aquilo que nós as suportaríamos. E mesmo assim já lhe vai tirando qualquer coisinha, tenho a certeza disso, porque o amor por nós é tanto que se Ele pudesse, Ele tiraria tudo, mas não pode, porque são os nossos caminhos, é o nosso próprio aprendizado, é a nossa própria evolução e, portanto, ninguém a pode fazer por nós. Somos nós que temos que carregar a nossa cruz entre aspas. Mas, ouvindo, compreendendo, nós vamos conseguindo entender melhor a nossa vida e aceitá-la com mais resignação, com fé em Deus, com a certeza absoluta que somos seus filhos muito amados e que Jesus nos ama, com certeza da mesma forma.